Olá, meus queridos! Nosso tema de hoje é um tema que diz respeito à geografia e história do Brasil, tá? Esse tema, eu coloquei o título, no vídeo de hoje eu coloquei o título Ciclos Econômicos no Brasil ou no território brasileiro. Alguns historiadores, alguns profissionais da área de humanas utilizam essa nomenclatura e alguns até chegam a condenar essa nomenclatura, não gostam muito, né? Cada um tem as suas preferências, mas eu estou utilizando porque eu trabalho com foco no ensino médio e o ensino médio ainda utiliza isso nos livros didáticos, os autores que produzem livros didáticos para o ensino médio no Brasil utilizam, então eu continuo a utilizar, embora conheça, né, argumentos que exaltam e que condenam essa nomenclatura. Mas vamos lá. Sobre a questão dos ciclos econômicos brasileiros, essa é uma nomenclatura que foi criada para fazer referência aos produtos. Quais são os principais produtos brasileiros, né, ou não brasileiros, e que foram trazidos para o território brasileiro em diversos momentos da história, no Brasil colônia, no Brasil império, no Brasil república. Quem são esses produtos, né, e como eles contribuíram para o crescimento dessa economia, uma economia que historicamente teve uma predominância de um padrão de uma economia chamada de agroexportadora, ou seja, tantos séculos se passaram e até hoje, mesmo depois de uma experiência de industrialização, o nosso país ele é uma potência econômica. Podemos dizer que o nosso país é uma potência econômica, mas tendo uma base de exportação de produtos primários da economia. Atualmente tem se utilizado também um conceito chamado de reprimarização, que seria, né, um fortalecimento, um retorno do fortalecimento do setor primário da economia, que inclui agricultura, pecuária, mineração, extrativismo, e esse setor é um setor que a gente pode dizer que nunca se fragilizou no Brasil. Houve um tempo que a gente teve um crescimento maior de outros setores, como o secundário, terciário, mas o setor primário é um setor que, no caso da economia brasileira, contribui muito para o PIB no seu resultado final. Então, aqui a gente vai trabalhar hoje uma nomenclatura. Eu estou aqui enquanto professor de geografia, talvez se a gente tivesse um professor de história, a abordagem poderia ser uma abordagem um pouco diferente. Qual a diferença? Um professor de história, ele daria mais ênfase, mais riqueza de detalhes, as décadas, os séculos, né, o período, o presidente, o imperador, de cada contexto desse aqui. Mas, como professor de geografia, eu fiz um destaque aqui para a questão das regiões onde esses eixos se estabeleceram, para demonstrar que esses ciclos, eles nos ensinam que o Brasil começou no Nordeste. O Brasil não começou na atual capital. O Brasil começou no litoral nordestino. Quem são as cidades mais antigas desse país? Quando a gente vai investigar, vai estudar quem são as cidades mais antigas desse país, a gente vê nessa lista cidades nordestinas, como Salvador, Recife, Porto Seguro, e são cidades onde a gente teve, né, nesse litoral, um padrão de zona da mata, quente e úmida. A gente teve uma sequência, uma lista, uma sequência de condições favoráveis à fluidez, ao sucesso do ciclo do pau-brasil. No caso do pau-brasil, a gente pode classificar didaticamente como uma experiência de extrativismo, algo que já existia aqui e que vai ser extraído, a princípio, pelo destaque na cor dessa madeira, que é uma cor vermelha, e a utilização dessa tinta para a fabricação de tecidos. A cana-de-açúcar, né? A explicação da história sobre esse recurso aqui é um exemplo de cultivo que não é genuinamente brasileira, mas foi trazido para o território brasileiro. E foi trazido para o território brasileiro para quê? Foi trazido para o território brasileiro por conta do valor,
né, que havia para a metrópole portuguesa. Nesse sentido, a cana-de-açúcar é um exemplo de recurso que se destaca entre os primeiros ciclos econômicos brasileiros. O ciclo da cana é um ciclo que consagra o Nordeste como o Nordeste açucareiro, muito bem mostrado nos livros do autor Manuel Corrêa de Andrade. O que a gente precisa saber sobre isso aqui? Esta atividade é um cultivo em uma monocultura clássica do sistema do plantation, tá? No eixo sudeste, né, aqui já séculos mais tarde, vamos avançando, né, faltou considerar aqui a questão do ciclo do ouro, né, que também inclui Sudeste, Minas, mas hoje nessa aula eu dei mais ênfase aos produtos da agricultura. Ciclo do café. Aí, quando a gente vai falar do café, a gente também tem outro exemplo de cultivo típico do século XIX. E quem é o café? Quando a gente vai estudar sobre o café é um exemplo de produto que compõe o cardápio, né, de pessoas de mais de 100 países do mundo. Então, é um produto que, se o agricultor quer plantar, ele tem certeza que ele tem um mercado consumidor pelo mundo para absorver essa mercadoria. Novamente, um sucesso essa experiência. Assim como no Nordeste, o colonizador encontrou solos como solos de massapê, aqui no Sudeste encontra solos nesse litoral de estados como São Paulo, esse Sudeste inclui São Paulo, e solos como de terra roxa, todos os dois que estão na lista dos solos mais férteis do mundo. O último eixo, o ciclo da borracha. O ciclo da borracha a gente vai classificar, assim como o caso do pau-brasil, aqui uma experiência de extrativismo. Uma experiência de extrativismo vegetal e que durante um tempo teve grande valor para, né, a economia, no contexto do século XIX. O que todos esses produtos têm em comum, para a gente finalizar esse vídeo, a gente tem em comum o fato de serem produtos de base primária. Essa é a informação mais importante que você precisa saber. E aí a gente entra num questionamento que é: como que um país se mantém uma economia forte? Como que um país se mantém uma economia forte, crescente, competitiva, um país emergente, em um mundo industrializado, tendo para oferecer para o resto do mundo produtos de base primária, também conhecido como commodities, né? Nesse sentido, se a gente for estudar por esse viés, essa predominância de produtos de base primária, o Brasil é um fenômeno a ser estudado, porque com o passar do tempo, a nossa experiência vai nos levar a crer que investir demais, investir de forma exagerada no setor primário da economia, né, pode ser vulnerável, pode ser, né, pode não ser a mais inteligente das opções. Essa aula, ela compreende um tema, ela compreende uma parte dos estudos de geografia do Brasil. Mas fique tranquilo que nós vamos fazer várias outras aulas. Esse tema não para por aqui, mas a gente divide, né, no formato do YouTube, a gente divide em várias outras aulas. Muito obrigado pela atenção da aula de hoje. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.